Olá, bem-vindos ao podcast da Dor para a Cor, um podcast emocionante com convidados especiais. Sou Renata Guimarães e estou feliz de ter você em mais um episódio comigo aqui, tá bom? Hoje vamos falar também de grandes mulheres, grandes inspirações. A minha convidada é uma inspiração, uma mulher incrível. A palavra que define é forte, ela é muito forte e ela luta por uma causa muito forte e importante, tá? É a Mari Zíngaro. Ela é terapeuta, especialista em psicologia positiva. Nós vamos falar hoje sobre a inocência roubada, da superação e reconstrução, tá? Então, compartilhe esse episódio com quem você ama, com quem está passando por algum processo, tá bom? Você que me acompanha aqui no YouTube, não esqueça de ativar os sininhos das notificações para os conteúdos novos. Quem quiser me acompanhar no Instagram, renataguimarães.oficial e o @da Dor para a Cor, ok? Pessoal, vem comigo, presta atenção nesse episódio, que eu tenho certeza que vocês vão ter muitos aprendizados, muitas emoções e muitas resiliências, tá? Vamos lá. Mari, bem-vinda, tudo bem, querida? Oi, Renata, querida, que prazer estar aqui com você. Nossa, uma honra, viu, poder participar desse podcast tão especial que você está construindo. Obrigada, Mari, a honra é a minha de tê-la aqui, essa mulher incrível que você é, forte, calma, acolhedora, sabe? Você, para mim, são vários sentimentos, né? Mas assim, você compreende a dor do outro e você acolhe. Acho que isso define muito o ser humano, Mari, né? Sim, exatamente. Essa, então, é a base do meu trabalho, né? Essa é a palavra-chave, acolhimento. Ótimo. Eu sou especialista em psicologia positiva e trabalho com algumas técnicas corporais para exatamente fazer com que esse sistema nervoso que ficou muito ativado, naquele modo luta ou fuga, perigo, risco, hipervigilância, possa então voltar para aquela nossa homeostase tão esperada, que é fazer a pessoa chegar novamente na segurança interna dela. Nossa, isso é muito importante, né, Mari? Voltar a sentir essa segurança interna, né? Isso. Então, a base do meu trabalho como terapeuta é construir esse vínculo seguro com a pessoa, com as pessoas que eu atendo, né? Eu atendo várias demandas, mas eu estou me especializando em pessoas que sofreram violência sexual na infância. Certo. Né? Homens e mulheres. Atualmente eu só estou atendendo mulheres, mas também recebo homens, né? Tá. E o trabalho é esse, né, Renata? É poder ajudar essas pessoas a reprocessarem esse trauma. Reprocessar, que palavra importante e forte, né? Sim. Porque quando você reprocessa, você consegue lidar com a sua dor, entender e de alguma maneira, não sei se curar, mas seguir de uma forma mais leve, né, Mari? Mari, hoje nós vamos ter muitos assuntos aqui importantes, né? E eu quero tirar muitas dúvidas que eu acho não, é necessário, porque a lição de casa eu sempre falo, começa dentro de casa, né? Exato. E geralmente dentro de casa existe muita negligência. Vamos falar então, Mari, eu quero entender sobre tô até nervosa, desculpa. Monitorar. Pois é, palavras importantes, né, que você está trazendo aqui. O que tem acontecido, né, Renata, dos anos 80 para cá, mais ou menos, essa geração dos anos 80 para cá, entendeu que existem muitos perigos na rua. Então, o que eles fizeram com os filhos? Eles começaram a super proteger e a construir uma redoma. Então, essas crianças passaram a ficar mais dentro de casa, né? E com muito acesso aos computadores, celulares, enfim. Só que, por falta de conhecimento, por ser ainda isso tudo muito novo para todos nós, né? Não imaginou-se o tamanho do perigo
ao qual essas crianças estão sendo expostas, ficando lá à mercê de tudo que acontece dentro dessa internet. Tá. Então, eu acho que você quer proteger, você tira a criança da rua, só que você deixa ela exposta a um perigo muito maior sem monitoramento e sem supervisão. A grande maioria das crianças passam por isso. Uhum. Então, quais são os grandes perigos, né? A criança, sem esse monitoramento, ela tem uma constituição de que ela acessa muito rápido, né, conteúdos, ela consegue penetrar na internet de uma maneira que nós, adultos mais velhos, ainda temos muita dificuldade. Pela geração, né? Exatamente. Fase. Isso, para elas, né, essa geração Z, a geração alfa, então nem se fala. Isso está muito à mão delas. E aí, palavras-chave, enfim, que elas colocam, elas conseguem acessar o mundo inteiro. E o mundo inteiro na internet, a gente sabe que existe uma rede chamada Dark Web, Deep Web, né? Uhum. E esses conteúdos acabam vazando, eles emergem, né, para as crianças. Então, racismo, violência de todos os jeitos possíveis, conteúdos inapropriados, eles ficam à mercê disso tudo. Que perigo, né? Ô Mari, hoje em dia eu vejo que assim, a criação é diferente, não que o perigo não seja, mas assim, a criação é diferente hoje. Antigamente, na época do pátrio poder, vamos falar, o homem, provedor maior, ficava trabalhando, a mãe ficava em casa fazendo a parte dela, certo? Era um acordo, na época, entre o casal e tudo bem, certo? Então a mãe cuidava dos filhos, fazia toda a parte. Hoje em dia, de alguns anos para cá, as coisas mudaram, né, Mari, em termos de criação. Os pais trabalham, muito focados no trabalho, e os filhos com criações terceirizadas. E ficam mais tempo sem o monitoramento. Exato. Fala para mim o perigo disso, o que dá para fazer, né, com esses pais que têm que trabalhar, mas ao mesmo tempo têm que ter atenção dobrada em relação a isso, né? Porque eu vejo o maior perigo não estou perto do meu filho, não consigo ver. Porque às vezes até perto você ainda corre risco, imagina não estando tão perto. Fala para mim como que é isso hoje. Então, na verdade, existe essa grande dificuldade mesmo com relação a essa falta de tempo, né, dos genitores, e também de quem você coloca na sua casa para poder te dar essa assistência, né? Porque muitas vezes a pessoa que te ajuda, ela também está viciada nas telas, né? E para ela é muito confortável que a criança esteja lá, né? Também na tela, né? Também na tela. Então, nós estamos vivendo um momento que é extremamente desafiador, né? Os pais também precisam de muito acolhimento, Renata. Eles também precisam de muita informação. A primeira coisa que a gente acha, assim, isso tem sido falado de uma maneira bastante contundente. Esse livro aqui, que é A Geração Ansiosa, desse autor, o Jonathan Haidt, ele é um livro que, para mim, é obrigatório. Pais, educadores, cuidadores, todo mundo deveria ler esse livro, porque é uma bíblia, assim. Ele vai falar de todos os perigos que estão por trás da internet, os danos causados ao cérebro da criança, essa reconfiguração que está acontecendo no cérebro da criança. Olha isso, nós estamos reconfigurando o cérebro infantil. É muito maluco, né, pensar isso. Sim. E aí ele dá também algumas boas sugestões, né? A primeira coisa seria, então, não dar oferecer celular, computador para a criança. Existe, né? uma idade? Até qual idade que isso... Existe. Eles acham, por exemplo, até o 9º ano não deveria se dar um smartphone. Você pode ter um celular normal, tá? Mas não um smartphone. Para uma comunicação. Para uma comunicação. Tá. Sem enfim. internet, aquele... Sem internet, Isso. exatamente. Né?
Até o 9º ano. Depois do 9º ano, sim. Mas aí, com toda uma estrutura, com muita conversa, né? Muitos combinados, né? Tá. Então, depois dos 16 anos, seria interessante, e ele coloca aqui, ele sugere, que os pais se reúnam. Os pais, os familiares, os pais dos amigos, dos Tá. filhos, Legal. se reúnam para que todo mundo possa falar a mesma língua, né? Para funcionar, né? Exatamente. Aí, depois dos 16 anos, seria interessante, então, liberar a rede social. Limitada também, né, Mari? Sim, tudo, com certeza. tudo com supervisão, né? Isso é importante. App de controle parental, porque um app de controle parental você consegue saber o tempo de tela, né? Porque se você tem um combinado, olha, são 2 horas por dia na internet, né? 3 horas por dia na internet. 3 horas por dia, o app te avisa, cai a conexão, acabou. Você fica incomunicável com a internet, né? O app te avisa se a criança está tentando acessar algum conteúdo inadequado ou não permitido. Porque você pode filtrar ali o que a sua criança e o seu adolescente pode acessar. Tá. Né? Existem hoje algumas possibilidades. É um jeito de você entrar, por exemplo, no Instagram do seu filho e saber se ele tem uma outra rede oculta ali. Um outro perfil oculto. Porque você olha o perfil do seu filho, tá uma maravilha, né? Ele parece um anjo. Aí você descobre 2, 3, 4 perfis. Fakes, né? Só para... Que você se arrepia. Nossa. Né? E os pais, Renata, não têm ideia de que isso está acontecendo. Por quê? Porque eles estão trabalhando, né? Exatamente. Ensandecidamente. Então, eu acho que primeiro é a informação, né? É esse conhecimento, esse preparo que profissionais preparados precisam preparar pais e educadores. Isso daí eu achei interessante que você falou, Mari. Primeiro, educar os pais. Sim. Porque a educação no bom sentido, pessoal, eu vejo cenas, assim, tempo de qualidade, hoje eu prezo muito isso, principalmente para quem tem uma vida ativa, profissional, que tem filhos, que optou em ter filhos, vamos cuidar desses filhos, vamos ter tempo de qualidade, não importa o tempo, mas qualidade. Então, assim, eu vejo muitas cenas em restaurantes, principalmente, Mari, de pais que não têm comunicação, o casal não tem comunicação, fica cada um no seu celular, e o filho na tela. Isso é o que mais se vê atualmente, que triste, porque assim, nenhum dos dois estão trabalhando, o filho, aquela criança precisa daquela atenção, daquele momento de conversa, de coisas lúdicas, sabe? Eu não vejo mais isso. Então, esse distanciamento que as telas, né, promoveram para todos nós, na verdade, né? Não só dos pais com os filhos, mas entre os casais, os amigos, as amizades. Tudo tem se reduzido muito, né? Porque estamos todos viciados. Todos viciados. Olha, viciados. É o mal. Eu vejo que celular, ele é um perigo para tudo. Relacionamento, criação, profissional mesmo. Porque o foco muda, vira um vício. Exato, e isso cria alterações cerebrais para todos nós. Que tipos de alterações cerebrais, Carla? Então, você imagina nós adultos, né, que já temos córtex pré-frontal totalmente desenvolvido, sua capacidade de gerenciamento com a vida e tudo mais. Quando você se dá conta que isso aqui está consumindo você demais, você percebe déficit de atenção, dificuldade com leitura, o seu sono piora, né? Tem várias questões que nós piora, adultos, a gente em 3, 4 frases a gente já resume. Imagina uma criança que ainda não tem isso desenvolvido, ela é pura emoção, né? O adolescente, ele quer experiências dopaminérgicas, ele está naquele momento que ele precisa dessas experiências. Isso aqui é o... né? Gente, é o mal do século. Exatamente. Então, as crianças, Renata, elas estão extremamente negligenciadas, elas estão abandonadas, porque estamos todos adoecidos. Sim.
Então, a primeira coisa é essa tomada de consciência para entender. A internet virou um celeiro de abusadores. Essas pessoas que estão ali, prontas, ávidas. De plantão, né? De plantão, exatamente, né? Virou um celeiro. Então, seu filho está ali jogando, você acredita que tem uma outra criança do outro lado, né, jogando. Que pode ser uma inteligência artificial, mudando tudo. Imagem, voz, tudo. E ele começa, esse processo de aliciamento, ele começa muito rapidamente. Ele vai extraindo da criança tudo o que ele precisa. Onde mora, endereço, se mora com os pais, com a mãe, se os pais trabalham, que horas a criança fica sozinha, se ela tem uma atividade no contraturno, quem leva, qual é o endereço, sabe? Se ela apanha, qual que é o pai, quem é mais bravo, o pai ou a mãe, né? Enfim, ele colhe e ele extrai dessa criança muito rapidamente tudo que ele precisa, todas as informações que ele precisa. E aí ele começa numa brincadeirinha, porque ela acha que ela está falando com uma outra criança ali. Vou mandar uma foto minha de uma parte íntima, você manda a sua. E aí começam então essas trocas, né, de uma maneira muito sutil. A criança já está ali confiando naquela outra pessoa que deu atenção, é toda querida, é uma amiga nova, né? Aí a criança vai cedendo a todos esses apelos. Quando ela se dá conta, isso acontecendo de uma maneira muito rápida, ele se apresenta, ele diz, se mostra e diz: agora você vai fazer o que eu quiser, porque senão eu vou postar nas Expor, WhatsApp, né? eu vou expor você e vou contar para seu pai, para sua mãe. E a criança tem mais medo dos pais do que do bandido. Nossa. Mari, eu quero que você me explica o que é limite. Ah, eu adoro falar de limite. Eu também. Que é tão importante, Sim, né? porque existe um grande equívoco, né, gente? Quando a gente acha que a gente está colocando limite, a gente tem sempre a intenção de estar impondo alguma coisa, né? Então, onde é que os pais estão perdidos também? Nesses dois polos, né, Renata, que ou é o autoritarismo ou é a permissividade. Então, na realidade, a gente precisa reaprender a educar as nossas crianças, né? Então, você tem um bebê pequeno, uma criança pequena, e eu moro num sobrado. Eu vou ter esse gradil tanto lá em cima quanto lá embaixo. E a criança entende que ela tem um limite, ela não pode passar dali. E aí, eu vou explicar para essa criança o que acontece se ela passar daquele limite. Ela pode se machucar, né? Ela pode cair, ela pode perder a vida, inclusive, Sim, caindo existem de uma escada, riscos, consequências, né? E essa criança, ela precisa saber disso, porque ela não sabe. Então, quando você informa para a criança quais são os perigos reais que ela pode correr, ela está compreendendo, está começando a se constituir naquele cérebrozinho verdinho, essa noção de continente, sabe? De contorno. Isso é limite. A criança, ela necessita de explicações de limite, né, Mari? Sim, porque ela não sabe. A gente acha que a criança sabe, que ela nasceu sabendo. Ela precisa de orientações. Claro. O porquê, porque as pessoas falam não, mas não explica o porquê. Exatamente. Então, quando você consegue falar numa linguagem acessível, que ela seja capaz de absorver, ela vai entender. E aí você tem que colocar esse limite da maneira mais amorosa possível, né? Dizendo: minha filha, por exemplo, a filha da minha vizinha que queria ir numa festa num barzinho com 13 anos de idade. 13 anos, gente. Sem adultos, né? E a mãe disse não e sentou com ela e explicou, né? O que era um Boa Noite Cinderela. Ela foi explicando possibilidades, né? Coisas que poderiam ocorrer, na verdade, que a criança, imagina, todos vão, eu também vou. Né? Então, quando você consegue passar de uma maneira muito amorosa que você não vai, minha filha, porque eu amo você demais, sabe? E eu me preocupo com você, porque a gente acha que não vai acontecer. Eu confio em você. Só que quando o grupo se une, a gente não sabe o que pode acontecer. Por quê? Porque
podem se perder os limites. Sim. Né? Sim. E aí você pode negociar com 1000 outras possibilidades, né? Vamos jantar juntas, nós duas. Substituir, né, o escolher passeio. um lugar legal e tudo para você, vamos dizer, ajudá-la a elaborar essa frustração. Não é maquiar essa frustração, mas eu acho ajudá-la legal. nessa elaboração. Porque realmente é muito chato, né? Todo mundo vai, eu sou a única que não vou. Essa linguagem, Mari, é até importante você falar isso, né? Pais que hoje em dia a gente sabe que o mundo está muito difícil, isso que você deu exemplo, né? E cada vez mais precoce, né? Então, assim, essa linguagem de falar, eu confio em você, é muito legal, né? A criança, o adolescente receber isso, mas foge um pouco ao que você falou. E o que você orienta de pais conversarem não precisa berrar, não precisa brigar, né, Mari? Como que você orienta hoje pais que têm filhos, adolescentes, que eu sei que é difícil, Muito difícil, a terem essa linguagem de amizade, mas é assim que funciona? Eu acho que a primeira coisa, né, você já tocou nesse ponto, é a confiança. Né? Estabelecer esse lugar de confiança. Uhum. Se você vai estabelecendo isso desde pequenininho, né? Por exemplo, a questão da educação em sexualidade. Se isso começa desde o ventre com a criança, e ela vai confiando, ela vai sabendo que ela pode contar coisas para você e que você não se choca, você não se assusta, né? Ela vai entendendo isso, ela vai sempre confiar e ela vai trazer para você questões, né, que talvez numa educação mais autoritária, por exemplo, ela não conseguiria, né? Então, essa confiança estabelecida, ela é muito importante, de você deixar sempre a criança saber que você está lá para ela, seja lá para o que for, ela pode contar com você. Que os erros acontecem, é importante, inclusive, que a gente erre na vida. Isso, né? Isso é muito importante. Então, ao contrário, essas crianças ficam, Renata, num nível de vulnerabilidade que elas são viram alvos fáceis. Ficam frágeis, né? Exatamente, né? E sabemos que, né, essas pessoas que cometem violência sexual, eles são expert em desenvolvimento infantil. Em fragilidade. Em fragilidade, eles conhecem todas as brechas possíveis de entrada para acessar as crianças, né? Nossa, gente, é muito mais complexo, né, do que imaginamos, né? Tem que ter um cuidado, assim, enorme. Hoje, eu falei em terceirizar, né, a criação e tal. O que você orienta aos pais que têm filhos, precisam trabalhar muito, e essa criação, ela é terceirizada devido a uma necessidade? Como orientar esses pais que deixam os filhos em casa, prestar atenção nos sinais, né? Às vezes algum tipo de comportamento diferente. Isso. A primeira coisa, quando a criança começa a passar por uma violência sexual, a mudança de comportamento é visível. Então, se a criança é muito retraída, ela passa a ser agressiva, sabe? Crianças que são mais tímidas, mais quietinhas e começam a ficar muito agressivas, ou crianças que são muito expansivas, né? E passam a se fechar mais. Mais retraída, né? Muda, né, Essa o comportamento. Mudança do comportamento é o primeiro sinal de alerta, né? Que você tem que ter. Eu acho, o que eu orientaria para os pais? Esse tempo de qualidade que você mencionou, que é fundamental, né? Não precisa ser muito, mas ele precisa ser de qualidade. Inserir na vida da família como um todo jogos, leituras, sessão pipoca, trazer os amigos para dentro de casa. Ficar próximo, eu acho muito legal isso. Festa fantasia, construir coisas, né, com as crianças, com os pais das crianças, enfim, né? Monitorar, você está participando, né, Mari, dessa vida com seu filho. Você está se reaproximando, na verdade, de uma relação social normal, né? Que isso se perdeu, na verdade. Outra questão, então, é a internet,
Tá. né? Ou esse combinado, não pode ter, por exemplo, celular na mesa, levar celular para cama. Critérios, né? Eu acho que é importante. Limites. Algumas regras mesmo, que tem que valer para todos. E aí vem a pergunta, as regras, eu quero continuar, mas aqui me veio algo que eu não posso esquecer. Sim. Regras não são trocas. Porque às vezes os pais falam, olha, você não vai dormir com o celular, porém, querem, sabe, compensar. Não vai dormir, o celular vai ficar desligado, durante o final de semana você não pode ter essa troca, né, Mari, de querer... Não, o celular, ele emite ondas magnéticas que vão atrapalhar no seu sono. Não pode dormir com o celular no quarto e ponto, nem você, nem eu. Isso é uma regra, mas aí a criança fala, pai, tá bom, filho, mas você não vai ter o celular, mas eu vou fazer outra coisa pra você. Eu acho que não existe troca. Ou você vai fazer, sabe? Porque eu vejo muitas coisas assim, trocas. É uma clareza, né? A criança precisa entender por que é que faz mal aquilo. Sim. Porque não vai dormir com o celular. Por que não é bom dormir com o celular? Tem Né? que explicar para fazer sentido para ela e ela entender que não vai. Para alguns adolescentes, dá para negociar pelo menos o modo avião, vai? Tá. Né? Já que pode ser mais complexo do que com a criança. Mas se você estabelece isso, Renata, para todos, fica muito mais fácil. Fica, né? Que é coletivo, né? Exato. Né? Todo mundo tá na mesma causa. Isso, você construir alguns padrões de autonomia com a criança. Eu ia para a escola sozinha. Pequenininha, né? Eu ia sozinha para a escola. Eu ia comprar pão para minha mãe. Sabe? Tinha uma vendinha assim na esquina de casa que não tinha que atravessar a rua nem nada. Eu ia comprar o pão no café da tarde. Então, começar a estabelecer algumas relações de autonomia, devagarzinho, porque não pode fazer nada. Né? Tudo é perigoso. Tudo aí cria muita bolha, né? Você começa a criar na bolha, aí começa a criar um ser humano inseguro, com medo, não preparado. E a criança não brinca mais. Que a vida mais. Não é gentil. Isso, a criança não brinca mais, né? Não cai, não rala, não se machuca, não se relaciona com o outro. Não cria anticorpos, Mari. Não cria anticorpos, sabe? Incrível isso, gente. Eu vejo que as crianças hoje em dia são muito protegidas, não criam anticorpos. Existe agora uma síndrome de déficit de natureza. Né? Não sei se você já ouviu falar disso. É uma síndrome aí que está sendo estudada e tudo mais. Que é essa ausência de natureza que vai trazer tudo isso, né? Essa falta de criação de anticorpos, na socialização. Socialização. Né? Isso aconteceu muito na pandemia, né? Exato. Crianças que nasceram na pandemia, elas têm problemas de fala por causa da máscara. E de socialização. Exato. Olha o impacto que causa, gente. Então, imagina... Tudo bem que é uma outra situação, mas causa, né? Subir numa árvore, sabe? Ter uma infância natural. Com contato com a natureza. Meu pai falava algo que era assim, a criança precisa de vitamina S de sujeira. Isso, perfeito. Eu adorava. Eu falava, mas o que é S de sujeira? Vai, se suja, criança saudável, tem ralado no joelho, andou de bicicleta, caiu, sabe? Sim. Mão na terra, contato com a natureza. Isso. Tá bom, colocou na boca, tá tudo bem. Hoje em dia, a criança não sabe nem o que é isso, Mari. Exato. Pelo mundo que nós vivemos de tecnologia que prejudica, fica muito preso nisso. E essas interações que você vai se fortalecendo, né? Por exemplo, eu sempre usei óculos desde pequena também. Fui muito chamada de 4 olho, sabe? E aí brincava também, revidava com alguma coisa do outro. E isso não era considerado um bullying. Pelo contrário, era um fortalecimento no nosso desenvolvimento. Você se defendia, né? Eu aprendi a me defender, né? Então, tudo isso, precisa ser resgatado, precisa ser revisto. E vai dar trabalho. Vai dar trabalho. É cultural, né? Os pais precisam entender que se não houver esse trabalho agora, as crianças e adolescentes, eles estão caminhando para um lugar que pode ser um lugar sem volta.
Verdade. E aí o trabalho vai ser muito maior, Muito maior, a gente. conta chega mais cara. Nós estávamos conversando isso. Para os pais e principalmente para a criança. Sem dúvida nenhuma. Sobre videogame, tá? Eu vejo muito, assim, isolamento, quarto escuro, Isso. não vê o dia Exato. passar, não tem Déficit socialização. Síndrome do déficit de natureza. De natureza, Não porque vê- a pessoa fica tão ligada naquilo, fecha a janela e o dia passa e você ficou naquilo. Não tem socialização, começa a focar em violências, né? Porque jogos, tal. E assim, cadê o esporte? Cadê hábitos saudáveis, Exato. né? Ocupar a mente com coisas saudáveis. Porque, Mari, agora eu quero num assunto assim, índole. Às vezes você não sabe, mas você tem um perigo dentro de casa que pode se desenvolver num jogo. Sim, sem dúvida. Isso acontece, porque eu já vi casos, inclusive nós sabemos, né, aqui, infelizmente acontece de querer recriar isso e vai estimulando, Sim. motivando a violência. Exato. Porque exatamente essa criança que é negligenciada, essa criança que é posta de lado, essa criança que é desvalorizada, que não é ouvida, né? A gente não precisa nem chegar exatamente, né, numa questão genética, nem nada disso. Ela vai... qual é a formação dela? Onde é que ela está aprendendo? Que referência boa lá, né? Exato. E aí ela vai se identificar com isso. Sim. Por quê? Porque ela é frágil, ela é fraca, né? Uhum. E isso demonstra força, poder, né? Sim. A identificação é automática, Renata. Nossa, sabe? que perigo, gente. Então, tem que pegar o celular do filho de vez em quando, sabe, dar uma incerta. Vem cá, deixa eu ver o que você está acessando aí. Ah, não vai ver. Peraí, por que não? Deixa eu ver. Comportamento, né? Você vê que existe um comportamento. Nós conversamos eu achei muito legal essa ação, essa iniciativa no Rio de Janeiro, que criou nas escolas públicas a proibição de entrar com celular na sala de aula. Olha que interessante. Então, Secretaria de Educação do município do Rio conseguiu, né, isso desde o ano de 2024 inteiro. Foi então abolido o acesso ao celular dentro e fora da sala de aula, né? Então, dentro do ambiente escolar não pode usar celular. Com algumas ressalvas, claro, se o professor solicitar e é permitido, enfim. Foram atingidas, eu acho que mais ou menos 600 mil crianças, olha que interessante. Nossa. E isso veio de uma... como é que se diz? Me fugiu a palavra agora. Mas de uma, sei lá, vamos dizer, uma pesquisa com as pessoas. Então, 83% das pessoas foram favoráveis e aí, então, surgiu o decreto e virou lei. Olha que interessante. E hoje, para nossa felicidade, uma dica que eu vou deixar para todo mundo, que é acessar o perfil Movimento Desconecta, que é um perfil que foi desenvolvido por mães, né? Eu fiquei sabendo hoje numa postagem que agora conseguimos para São Paulo. Que legal. Então, a partir de 2025, isso vai valer para São Paulo também. Olha muito que legal. Bom. No Rio, então, várias questões já de interatividade, de produtividade, de concentração, tudo isso já aumentou bastante, né, já como resultado desse ano. Houve também uma melhora de, parece que 53% nas disciplinas de matemática, na absorção. Porque aí começa a concentração, foco, exato, né? Gente, isso é muito importante. Sim, retomando algumas coisas. Sim, né? Que bom que já tem, pelo menos, né? E assim, essa ação aí de Desconecta é muito legal. Movimento Desconecta é o @. Tá. Mari, vamos falar sobre o senso crítico. Como trabalhar esse senso crítico? Pois é. O adolescente, ele precisa entender isso, né? Ele precisa entender do que se trata a internet, do que se tratam as redes sociais. Tudo é monetizado na rede social. Nada ali é por acaso. Sim, tudo é feito de caso pensado. Uhum. E eu, você, todos nós
somos instrumentos disso, É, né? Se o adolescente não tem essa percepção, né, que não tem, a grande maioria não tem, ele vira uma moeda ali, sim, né? verdade. Porque se você vê ali um conteúdo, um produto, qualquer coisa, um serviço que vai atender a uma dor sua, e naquele momento que você acessa, a sua dor está gritando, você, Renata, passa o cartão. Quero resolver, né? E pronto. A criança e o adolescente não tem cartão para passar. Então, eles viram a moeda. Nossa. Né? Então, nesses processos de aliciamento e tudo isso que acontece de uma maneira muito rápida, eles vão... O que acontece com essas fotos, com essas imagens e tudo mais? Isso vão finalizar nos streamings, né, de conteúdos inadequados que estão aí pela Deep Web, Dark Web, né, para todo sempre, né? E adolescentes estão recebendo, Renata, em troca, sabe? Então, eles recebem tênis, eles recebem celulares. E se sentem super bem com isso, Mari? E se sentem bem com isso. Não sei se super bem, mas eles não têm a noção. Para eles aquilo é o suficiente já, né? Sabe? Talvez. Então, que valor que está sendo construído, qual é o respeito que está tendo com o seu próprio corpo, a autoestima, né? Quem é esta criança ou esse adolescente que está nesse lugar, né? Isso é muito... Essas perguntas são muito importantes, sabe, Mari? Eu imagino que você atenda, né? Crianças, adolescentes, mas como que é a sua abordagem com os pais e a reação dos pais? Os pais às vezes se negam a acreditar? Então, na verdade, o meu atendimento são para as mulheres e homens adultos que passaram por essa situação. Com as crianças, os adolescentes, os pais e os educadores, eu faço um trabalho de educação. Ah, tá. Que eu lembro que você falou que... tá. Então, eu ofereço palestras, capacitação para educadores e oficinas para as crianças. Para os adolescentes, então, rodas de conversas, debates, né? Então, eu posso ser contratada para isso, caso vocês queiram, tenham grupos, enfim. Eu sou muito aberta para ir até o seu local, posso fazer isso em condomínios, por exemplo, em escolas, né? O meu objetivo agora em 2025, eu até estou agora construindo um outro perfil para falar, para se separar dos conteúdos de terapia, né? Para exatamente fazer essa penetração nas escolas, porque se 72% das violências sexuais ocorrem dentro de casa, a criança tem para onde ela pode correr? Se não for nesse lugar das escolas. É verdade. Né? E essas pessoas que chegam até você em busca de se libertar, se reconstruir e viver uma vida, entre aspas, leve, né? Como que é, Mari, o comportamento... Porque isso impacta... Eu quero que você fale o checklist das consequências... Que eu acho que é muito importante isso, porque às vezes as pessoas camuflam, guardam aquilo e não entendem por quê. Mas por que eu estou passando por isso? Existe uma raiz, né, que tem que ser tratada. Sem dúvida existe uma raiz. Então, quando essa violência ocorre na infância, o que vai acontecer nesse cérebro verdinho, né? Existe uma alteração num conjunto ali de glândulas, né, chamado, um eixo, na verdade, né, chama eixo HPA, que são glândulas que secretam, então, alguns hormônios. Então, quando você passa por um perigo, a sua amígdala, a amígdala que corresponde às suas emoções, ela vai avisar esse eixo HPA que um perigo está acontecendo. O seu organismo começa a secretar imediatamente adrenalina, noradrenalina, cortisol, para que você vá para a luta ou vá para a fuga, né? Para se defender, sistema de sobrevivência acorda, desperta. A criança que passa por uma violência, qualquer tipo de violência, na realidade, né?
Quando você falou de gritos, por exemplo, gritar é o mesmo lugar de É um apanhar. mecanismo de violência É o mesmo lugar no psicológica. cérebro que se ela estivesse apanhando o grito. Ele tem esse poder. Só um parênteses aí. Então, acessou esse eixo, isso começa a secretar para você poder agilizar ali o que você precisa fazer. Muito bem. O que acontece numa situação que vai se repetindo na vida, né? Acontece uma desregulação nesse eixo. E quando esse eixo se desregula, isso vai trazer um dano para o desenvolvimento dessa criança, que vai, então, ser responsável por aquele checklist, né? Então, depressão, ansiedade, baixa autoestima, abandono, sensação de abandono, de rejeição, distúrbios alimentares, vícios, né? Você vai... Fugas, né? Que não são saudáveis, vai começando a querer esquecer de alguma maneira, Exatamente, né? porque o que é uma droga, né? Uma droga, na verdade, a pessoa busca na tentativa de se regular, entendeu? É isso que se desregula, que faz com que tudo isso se altere, né? Então, os vícios, as compulsões, né? Tem muito mais. O trauma da violência sexual é um trauma muito complexo, Renata. Muito complexo. Vai depender, essas sequelas todas, essas consequências todas vão depender muito da idade da criança, quantos anos ela tinha quando ela sofreu essa violência, quem era a pessoa, né, que cometeu essa violência, o nível de confiança que ela tinha nessa pessoa, quantas vezes aconteceu, quanto tempo isso durou, né? Isso pode ter acontecido uma vez, ou a criança pode ter sido... A longo prazo, prazo. Então, tudo isso a gente precisa considerar para entender quem é esse ser que eu estou recebendo na minha frente, quais são as necessidades que ela tem, né? Essas sequelas, elas acontecem... É tudo meio junto ao mesmo tempo agora, porque é uma complexidade. Muita, né? Mesmo, né? Então, nessa disfunção, vai alterar muitas questões, né? Então, dificuldade de se relacionar, dificuldade de ter um bom relacionamento sexual. Fica muito desconfiada de tudo? Muito desconfiada, exatamente, né? Por quê? O que acontece? Que é o nosso tema do podcast, né? Essa questão da infância roubada. Acontece uma violação. Essa criança foi atravessada. Sem pedir permissão, né? Sem pedir permissão. E, na grande maioria das vezes, por alguém que ela amava, que ela confiava muito. Né? Então, você imagina como é que, né, se restabelecer esse padrão da confiança, ele realmente demanda tempo, né? Então, qual é o trabalho terapêutico? É trazer de novo esse sistema, porque o trauma fica na fisiologia. Fica impregnado nas suas entranhas, sabe? Nos nervos, na musculatura. Ele impregna, está no sistema nervoso. Né? Então, é trazer realmente, ajudar essa pessoa nessa desativação, né? Para que ela possa aprender a relaxar. Porque esse sistema que ficou assim, ele viveu assim, ele aprendeu a estar sempre em alerta. Hipervigilância, na Mari. Hipervigilância. Ele não relaxa nunca. Não relaxa. Né? Tá sempre na ação, assim, né? Cortisol, adrenalina e noradrenalina gotejando. Pim, pim, pim. Isso para dentro, sem a reação de lutar ou fugir, vai te enferrujar. Por isso que as pessoas... né? E muitas inflamações, né? Eu começo a atender a pessoa, nossa, uma hora é o dente, outra hora é a coluna, outra o psicossomático, né, Mari? Ele vai onde agindo. Você tem fragilidade, a inflamação vai se instalar, né? Ela se aloja. Sim, ali. O corpo sente, né? Ele escolhe um órgão que vai ser o órgão da sua dor, né? Exato. Então, eu trabalho com 2 técnicas, basicamente. Uma que é o yoga restaurativo, que são posturas do yoga feitas na horizontal. Que interessante, fala mais desse trabalho. A pessoa, eu trabalho com a pessoa, né, deitada, então a gente constrói um ninho
né? Com almofadas, mantas, bolsters, enfim, uma série de materiais onde a pessoa pode de verdade entregar o peso do corpo, né? Ela se entrega para a gravidade. Então, esse estado... Ela relaxa. Ela relaxa. E no profundamente. Ninho, e você falou ninho, né? Esse ninho tem um significado, né? Sim, com certeza. É uma segurança, acolher, é uma como se fosse o piscininha ventre. de ocitocina ali naquele momento, Exatamente. Você né? me falou agora do ninho, eu fiquei imaginando o ventre, você estar protegido e relaxar, Tem uma postura, inclusive, que a gente monta que é uma posição do feto mesmo. Ah, que interessante. Sabe, muito acolhido ali, né? Então, eu vou conduzindo, né, essa experiência para a pessoa e então isso vai ajudando bastante. E outra técnica é a focalização, né, que é a capacidade que você tem de desenvolver uma linguagem para poder acessar esses conteúdos que ficaram lá no seu inconsciente. Tá, né? legal. Então, como eu trabalho o reprocessamento, é por aí, por essas duas técnicas. Né? Reprocessamento é muito importante. Eu tô nesse reprocessamento, né? Sim. E você acaba se tornando uma pessoa mais forte, ao mesmo tempo mais leve, com uma visão de vida, né? Sim. Diferente, mais madura, né, Mari? Vamos falar de conquistas. Peraí, preciso respirar. As emoções sempre são muito bem-vindas, Renata. Como que é uma pessoa, tanto homem quanto mulher, que chega no seu consultório com todos esses problemas e você faz esse trabalho e você vê a evolução da pessoa, você vê a superação, a reconstrução daquele ser humano, porque ele ainda tem propósitos de vida, ele é muito mais do que aconteceu. O que aconteceu, infelizmente aconteceu, mas é a construção e a reconstrução, porque cai, levanta, e a vida é assim. Mas o importante é reconhecer, né, Mari, as nossas fragilidades, vulnerabilidade. E eu imagino você como ser humano, em primeiro lugar, e profissional, de ver, tipo, que maravilha. Sim. Conseguir fazer a minha parte, contribuir, acolher, dar todo o suporte, reprocessar, e essa vida vai continuar. Sim. Isso é maravilhoso, né, Renata? Isso realmente é o desejo, na verdade, de todo terapeuta, né? Você vê o florescimento é a base da psicologia positiva, né? Você vê a pessoa florescer e você trabalhar as potências dessa pessoa. Então, eu sempre olho para o meu cliente pelo que ele tem de força. O lado positivo sempre, né, Mari? Que é a psicologia positiva que você trabalha. Que a gente trabalha as forças mesmo. Sim. E, então, o que é esse florescimento, né? Então, na psicologia positiva, a gente tem um acrônimo chamado PERMA, né? Que é, então, ajudar a pessoa a entrar nas emoções positivas, a entender o que é o engajamento, os bons relacionamentos na vida, porque basta que você tenha uma pessoa com a qual você pode contar. Já está valendo, você não precisa ter 20, né? Sim. Os relacionamentos, as realizações, o sentido, que é muito importante, e a vitalidade, né? Tem a PERMA V, né? Em inglês essa sigla, esse acrônimo. E então a gente trabalha, né? Todos esses construtos, vamos dizer, ajudando então a pessoa a mudar essas crenças limitantes, né? Porque numa situação de violência sexual, você não é nem a luta ou a fuga, é o congelamento, porque você fica impotente de poder reagir. Então, esse sistema se congelou. Então, você vai vivendo a vida numa potência pequenininha, né? Então, o trabalho é realmente trazer essa potência de volta, né? Porque o trauma... O que acontece no processo de traumatização, né, Renata? Temos um rio aqui passando, aí cai ali um obstáculo. Aqui vai se criar um vórtice de água, né? E se a água está ali em movimento, querendo poder se integrar ali com aquela água e passar a fluir. Mas tem algo ali obstáculo, que está impedindo.
olha o tamanho da força disso aqui, desse vórtice que quer fluir, que quer se integrar, né? Uhum. Quando esse obstáculo sai, olha o que acontece com essa água aqui. Libertação, né? E se integra, volta a se integrar, né? Então a vida, ela tá lá. A vida não foi embora, ela continuou lá. Por isso que as bases da focalização que eu amo é autoaceitação, Tá. autocompaixão e gentileza. Eu ia falar isso. Então, a autoaceitação é você entender que você tem um caminho, você trilhou uma estrada, né? E que tudo aquilo te compõe, mas não te define. Nossa, que lindo, né? Na autocompaixão, você desenvolve a capacidade de se sentar com as suas dores. Ser gentil com você, eu sempre falo isso, Mari. É tão bacana quando você tem autocompaixão, quando você é gentil com você, você tem autocompaixão. Exato. É preciso se acolher, né? Parar, olhar para si, se entender, ser compreensivo com você, se respeitar. O mundo está muito corrido, muita cobrança, muitas comparações. Porque, gente, se chicote fosse bom, o mundo estaria diferente, não é verdade? Exatamente. E assim, tem uma convidada, Daniela Lopes, falou, a vida ela não é gentil. E assim, e não ser gentil, tá tudo bem. Porque é através disso que nós vamos criar forças, através dos limites, Mari. Nós vamos entender até onde eu posso ir, sabe? Essas crenças limitantes que você falou aqui é algo que prejudica muito o ser humano. Porque Sem você dúvida. fica congelada, né, naquilo, Isso. e você não consegue ter uma visão para frente, de Isso. confiança, de pensamentos positivos. Você fica nas vozes negativas daquelas crenças limitantes. E já te fala tudo, né? Ela te limita de ser a pessoa que você é, o potencial. Isso. Então, o trabalho é sair da crença limitante para a crença de desenvolvimento, na psique. Ai, ótimo. E na fisicalidade é tirar esse sistema desse padrão ativado para um padrão desativado de segurança. Sim. Esse é o trabalho. E é um trabalho lindo, né? Eu quero perguntar para você sobre a educação emocional. Educação emocional eu acho que é o pilar mais importante, né, da construção de uma paternidade, né, de uma maternidade. Sem educação emocional, eu falo que, gente, quem quer ter filho tem que fazer curso, tem que aprender, tem que estudar de educação emocional. É verdade, gente. Por quê? Porque esses modelos de apego que são construídos lá na primeira infância, né, dos seus principais cuidadores, é que vão definir a sua vida para todo sempre. Né? É verdade. Então, se você entende de educação emocional, você vai saber fazer o vínculo seguro com essa criança. Porque a mãe não precisa ser perfeita, Renata, ela precisa ser suficientemente boa. Tem um texto do Winnicott falando sobre isso, a mãe suficientemente boa, que é ótimo, recomendo também para todos. Que fala disso, né? Não é perfeição, muito pelo contrário, mas é a capacidade de você dizer, meu filho, a mamãe errou com você. Vem cá, vamos começar de novo? Nossa, a mamãe não estava num dia bom, o que eu falei para você não foi legal, né? Depois doeu em mim, mas saiu, olha, eu tô te pedindo desculpas. Vamos recomeçar? É uma linguagem saudável, né, Mari? Exatamente. A criança precisa ser pontuada, Renata, ela não sabe o que é emoção. Como eu acabei de dizer, ela não sabe. Não sabe, gente. É um serzinho ali em construção. Que está em construção, exatamente. O Exatamente. cérebro também está, né, nesse processo. Né? Então, a criança não faz birra. A criança não tem capacidade de controlar aquela emoção que ela está sentindo. Então, ela está sentindo muita raiva naquele momento. Então, se ela está batendo, esperneando, você tem que conter, segurar, sem bater de forma alguma. Conter e dizer naquele momento, com outro tônus na voz, que ela não pode fazer aquilo porque aquilo machuca, aquilo fere o outro, aquilo não é legal. Mas que a mamãe está aqui com você,
Você tem todo... Você pode sentir raiva, sabe? É muito chato mesmo isso que aconteceu, né? Você ficou com raiva. A mamãe também ficaria com raiva se tivesse acontecido comigo. Mas não pode bater. E você vai regulando a criança. Por quê? O que acontece na maioria das vezes? A criança se desregula, a mãe se desregula também. Sai puxando, batendo, arrastando aí perde a o controle de tudo, né? E a criança precisa de regulação. Não só a criança, o adulto. Esse trabalho todo que eu faço se trata disso. É a educação. Né? Eu estar regulada para poder ser continente para o outro que chega aqui, me trazendo uma demanda muitas vezes dificílima, né? E que se eu me assustar, se eu me retrair, ou se eu me entrar junto, né? Ou eu evitar, que é o que muitos terapeutas fazem, eu não tenho a capacidade de estabelecer esse vínculo seguro. Porque a pessoa percebe. Porque é sistema nervoso para sistema nervoso, é cérebro direito para cérebro direito. É uma comunicação que acontece ali, porque você está neuroceptando o que eu estou falando para você. Você percebe dentro e você percebe fora. Então, se eu não estiver regulada ali, né, eu não consigo te ajudar, eu não consigo ajudar você a aprender o que é se regular, porque você não soube. É aquele velho ditado, né? Como que eu vou dar algo que eu não tenho, que eu não aprendi? Isso, né? Literalmente é isso, né, Mari? Então, esse sistema ativado, Rê, a pessoa não, ela está desregulada, ela não aprendeu a se regular, né? Pessoas que são muito reativas, muito explosivas, né? Se você passa isso para a pessoa vai aprendendo com você, porque quem sou eu? Eu sou a pessoa de confiança dela naquele momento. Não, e essa linguagem saudável é muito importante porque reflete para a vida toda, em vários âmbitos da vida, né, Mari? Sem dúvida. Relacionamento profissional. Sem dúvida. Porque assim, a pessoa que é muito reativa, provavelmente ela cresceu num ambiente reativo. Sim. Sabe assim, não consegue ouvir, não consegue se conter, sabe? Tá sempre na defesa, apontando o dedo para o outro, mas não se enxerga. Isso reflete muito em relacionamentos, no profissional, né? Então, o quanto é importante essa educação com uma criança desde pequena, ela precisa ser explicada, ela precisa ser compreendida para essa construção de personalidade nos âmbitos futuros estarem também organizados. Sim, sem dúvida. Né? Porque o que é o autoconhecimento, na verdade, né? Todo mundo fala tanto deste, né? Utiliza-se essa palavra. Tá, é a palavra do momento, do momento. O que é o autoconhecimento? É você parar e se perceber, sabe? Vamos falar a real, o autoconhecimento não é um processo fácil, pelo contrário, né, Mari? Geralmente nós praticamos na dor. Quando a gente tá no automático, achando que tá tudo bem, ninguém faz o processo. E é a longo prazo. Isso. O autoconhecimento, assim, resumindo, basicamente, é a capacidade que você tem de lidar com aquilo que é difícil em você. Exato. Ai, porque isso é negativo. Não, nós não temos negativo, nós não temos partes negativas. Nós temos partes que são difíceis. E que foram largadas lá atrás porque a gente não dava conta. Não dá conta. E que estão exiladas, que estão ali precisando da nossa atenção, que estão precisando da gente, de um olhar, de uma escuta. Você falou da escuta. Eu passei por um processo que eu precisei entender o que é escuta ativa e fala ativa. E isso faz parte do autoconhecimento, porque se você fica guardando, se você não consegue ser ouvido, não dá para praticar o autoconhecimento também, né, Mari? O autoconhecimento, todo ser humano, gente, tem que se permitir a essa oportunidade, não somente num processo de dor. Tá? O autoconhecimento é para a vida toda, é a longo prazo, porque aí você começa a entender quem é você, onde que você tem que melhorar, reconhecer suas forças. Eu acho que está faltando muito isso nas pessoas, reconhecer as forças, florescer, né? Tanto que o principal atributo da comunicação é a escuta. A escuta ativa é muito importante, é muito importante.
Mari, eu queria ficar horas aqui conversando com você. Que trabalho incrível que você faz. Em primeiro lugar, o ser humano, Mari, né? E a coragem, sabe? Eu falo que é preciso ter coragem para se assumir. Não é fácil. E você se assumiu nessa causa. O quanto você resgata pessoas que têm ainda muitos propósitos para viver, mas está travado. Isso é incrível. Eu quero que você mostre aqui para a câmera esse livro que eu acho bem importante, tá? É a Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. Pessoal, eu vou deixar o livro aqui, eu vou deixar o @ da Mari, tá? O atendimento dela é maravilhoso. Procure a Mari. Quem está passando por um processo de quero ser acolhida, preciso falar das minhas dores para florescer, eu tenho certeza que a Mari vai ser uma profissional e um ser humano muito, muito importante nesse momento. Eu converso muito com a Mari. Ela é essa calmaria, essa voz, esse amor todo, tá? Tenho certeza. Mari, eu quero que você deixe uma mensagem para todas as pessoas que estão nos assistindo aqui sobre é possível você recalcular a rota, reprocessar e seguir? Fala para mim aí que você tem escrito, que é muito forte. Eu escrevi mesmo. Na verdade, encontrei essa frase na internet. Infelizmente, eu não sei quem é o autor, é um autor desconhecido, porque eu teria o maior prazer de citar aqui. Mas essa frase diz assim, olha, quase chega uma emoção agora forte. As suas cicatrizes não são falhas, mas sim marcas de uma incrível capacidade de cura. Cada uma delas é um lembrete de que não importa a profundidade da ferida, você possui a força interior necessária para transformar dor em poder e cicatrizes em histórias de superação. Nossa, eu fiquei arrepiada. Que lindo, Mari, cicatrizes, né? História de superação, é isso, pessoal. As nossas cicatrizes são as nossas histórias de superação da dor para a cor. Dentro do processo e tempo de cada um, não se cobre. Eu acho que as pessoas se cobram muito, Mari, sabe? Querem resultados rápidos, mas para ter resultado não precisa ser rápido. Você precisa entender a sua dor, conversar com ela, reprocessar. Exatamente. E eu gosto de dizer, eu adoro o nome do seu podcast, né, que é da dor para a cor, porque eu uso muito essa frase, né, com as pessoas que eu atendo, que é transformar a dor em dom. Ótimo, né? Ótimo, ótimo. Eu tenho uma frase que eu quero falar para você, que eu estou usando muito essa frase. Para trás, gratidão, para frente, confiança. Perfeito. Então, gente, sempre gratidão do que passou e para frente confiança, tá bom? Mari, muito obrigada. Eu gostaria que você então autografasse o seu livro para mim agora, maior prazer. Né? E eu posso deixar o meu @ aqui? Por favor, e eu vou deixar também no YouTube, tá? Tá bom. Meu @ é Mari com I Zingaro. Muito legal. Ai, que delícia receber um livro autografado, né? Eu ganhei de presente, aliás, não só o livro, gente, eu ganhei essa caneca maravilhosa também. Essa caneca tem um significado, a caneca em si tem um significado muito forte, Mari. Toda vez que eu pegava uma caneca na mão, tá aqui. Muito amor, viu? Obrigada. Meu pai era uma pessoa muito de posicionamento, de autoridade, assim, de segurança, sabe? Um ser humano falho, imperfeito, como todos nós, mas ao mesmo tempo um ser humano forte, uma fênix. E eu lembro do meu pai tomando café, eu preparava o leite dele na caneca, uma caneca amarela, e aí ele virava para a janela da cozinha, que tem uma vista muito bonita para o horizonte. E desde pequena eu olhava meu pai tomando leite na caneca, com uma postura e um olhar, e naquele momento ele tinha altas reflexões, né? Mas o que congelou em mim foi o significado da caneca com o olhar do meu pai. Então, eu fiquei com essa caneca. Toda vez que eu tomo um leite na caneca, eu me pego olhando para a janela, para o horizonte e falando assim,
Que mulher incrível que você é, que história incrível, que cicatriz que te tornaram essa mulher, como você também, né? Nós somos referências, inspirações para outras pessoas que estão em busca também da dor para a cor. Exato. Muito obrigada, querida, pela oportunidade. Eu adorei estar aqui com você. Quando quiser, pode me chamar. Vou voltar aqui com o maior prazer. Vou chamar, sim. Vamos ter várias pautas, tá? Também estou muito feliz de tê-la aqui. Eu sempre aprendo muito no podcast, né? Para mim é uma aula, aprendizado, resiliências e muito fortalecimento, tá bom? Parabéns. Muito obrigada. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio incrível. Compartilhe com quem você ama esse episódio. Deixe o seu like, comenta. Adoro feedbacks, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo episódio.